Você está a um passo da virada. Não volte para o que Deus já encerrou. Você já percebeu como a vida parece desabar exatamente antes de algo grandioso acontecer? Quando tudo que estava de pé começa a ruir, quando as portas que pareciam certas se fecham na sua frente, quando as pessoas que você mais confiava começam a se afastar, sem explicação, é ali, nesse ponto de desordem, que Deus começa a mover as peças da sua virada. Só que a maioria não percebe, porque o cenário parece o oposto de uma promessa. Você ora, busca respostas, mas o céu parece em silêncio. E o silêncio de Deus é o teste mais profundo da fé, porque ele faz barulho dentro da alma. A mente questiona, o coração se aperta, e a dúvida começa a sussurrar que talvez Deus tenha te esquecido. Mas é exatamente nesse momento que o sobrenatural está sendo preparado, porque toda virada começa com um aparente fim. Deus não trabalha no conforto da certeza. Ele opera nas horas em que você acha que tudo acabou. Ele desmancha aquilo que era seguro para te levar ao que é eterno. E quando você sente que está perdendo o controle, é porque ele está assumindo o comando. A virada de Deus raramente vem quando esperamos. Ela chega quando desistimos de controlar o tempo. Talvez seja por isso que as quedas precedem os recomeços e o deserto vem antes da terra prometida. Deus nunca desperdiça dor, nunca permite um vazio que não tenha propósito. Se algo foi arrancado de você, é porque esse algo não suportaria o peso da nova estação que Ele está preparando. Pense em quantas vezes você tentou manter vivo o que Deus já encerrou. Relacionamentos, ciclos, planos, projetos. E mesmo depois de orar por direção, você voltou para o mesmo ponto, tentando restaurar o que já não fazia parte do plano. O ser humano tem dificuldade em lidar com o fim, mas o céu trabalha por meio deles. Deus fecha portas não por crueldade, mas por proteção. Ele sabe o que está escondido atrás de cada aparente oportunidade. O problema é que, enquanto você tenta entender, ele já está movendo o cenário. A demora não é descuido, é estratégia. O silêncio não é ausência, é preparação. Quando Deus se cala, Ele está lapidando sua fé. Quando Ele te esvazia, é porque vai te encher de algo novo. O tempo da espera é o tempo onde o invisível está sendo construído. É ali, no espaço entre o que terminou e o que ainda não começou, que a fé verdadeira nasce. Porque acreditar quando tudo vai bem é natural, mas continuar confiando quando tudo desmorona é sobrenatural. A virada começa nesse ponto, no instante em que você decide não desistir mesmo sem entender. Talvez hoje você esteja vivendo esse ponto de virada disfarçado de caos. Talvez esteja olhando para os destroços de algo que parecia promissor, tentando entender onde errou. Mas não se trata de erro, trata-se de direção. O que você chama de perda, Deus chama de libertação. O que você chama de atraso, Ele chama de lapidação. Nada está fugindo do controle, está apenas sendo alinhado com o propósito. O problema é que o processo da virada não tem aparência de vitória. Ele tem cheiro de dor, som de silêncio e rosto de desânimo. Mas é ali, exatamente ali, que o milagre começa a se formar. Você pode não ver agora, mas existe algo sendo reposicionado ao seu redor. Deus está te afastando de lugares que já não te servem, retirando pessoas que não cabem no teu próximo capítulo, encerrando histórias que não combinam mais com a tua missão. E ainda que doa, é preciso confiar, porque cada fechamento é uma preparação para um recomeço que você ainda não consegue imaginar. O que parece perda hoje, amanhã será o testemunho da virada que Ele planejou. A pergunta não é quando Deus vai agir, mas será que eu estou pronto para deixar o que Ele já encerrou? Porque a virada só começa quando você solta o que passou. Enquanto estiver com as mãos presas ao antigo, não haverá espaço para o novo. Deus não coloca vinho novo em odres velhos.
Ele não abençoa aquilo que te impede de crescer. Por isso, quando algo termina, não é castigo, é transição. Ele está te movendo para um novo cenário e, às vezes, o novo começa com o desconforto. Então pare e olhe ao seu redor. Tudo que parece desabar pode ser, na verdade, o chão sendo reconstruído para o seu próximo passo. Deus está te levando para um lugar onde o passado não pode te acompanhar. E se você sente o peso do silêncio, saiba que é o som do céu trabalhando. Você está mais perto da virada do que imagina, e o único obstáculo agora é o medo de seguir. A verdade é que quem olha para trás se perde do destino. E Deus não quer que você volte, quer que você avance. Porque o que terminou já cumpriu o papel que precisava cumprir. Agora é tempo de confiar, de dar o passo, mesmo que os olhos ainda não vejam o caminho. A virada está próxima, e quando ela chegar, você vai entender que cada lágrima, cada noite sem resposta e cada espera tinham um propósito. Nada foi em vão. Tudo estava te empurrando para este momento. Toda virada passa por um momento de teste. É o instante em que Deus se cala e parece que nada faz sentido. Você ora, clama, busca respostas e o céu permanece imóvel. É nesse ponto que muitos desistem, porque confundem o silêncio de Deus com ausência e a demora com rejeição. Mas o silêncio não é castigo, é o teste que separa quem confia por emoção de quem confia por convicção. É quando a fé deixa de ser teoria e se torna prática. Quando não há sinais, quando o chão parece se abrir, quando o coração grita e a mente não entende, é ali que a verdadeira fé nasce. Deus não quer apenas te dar uma virada, Ele quer te transformar para vivê-la. E antes de te entregar o novo, Ele prova se o seu coração ainda se sustenta quando tudo ao redor desaba. Porque fé de superfície se quebra diante da primeira tempestade. Mas a fé que permanece no deserto é a que carrega o poder da virada. É por isso que Ele permite que algumas orações não sejam respondidas de imediato. Porque se Ele respondesse no tempo da sua ansiedade, você não teria estrutura para sustentar a bênção. A demora de Deus não é negativa, é a cura da pressa humana. Quantas vezes você pediu algo acreditando ser o melhor e depois percebeu que teria sido a pior escolha? Quantas portas que você implorou para permanecerem abertas hoje, você agradece por terem se fechado? E isso é Deus agindo no invisível, te protegendo de caminhos que te afastariam do propósito. Ele não trabalha para o seu conforto, trabalha para o seu crescimento. E o crescimento exige desconforto. Por isso a espera dói, por isso o silêncio confunde. Porque enquanto você pede resposta, Deus está construindo estrutura. O teste da fé vem travestido de perda. Ele te faz olhar para o céu e perguntar: Deus ainda está aí? E a resposta vem em forma de silêncio, não porque Ele não te ouve, mas porque quer te ensinar a reconhecer sua voz, mesmo quando ela não fala. É no silêncio que Ele revela o quanto você realmente confia. Fé não é acreditar quando tudo faz sentido, é permanecer firme quando nada parece se encaixar. É continuar orando mesmo sem ouvir resposta. É manter a esperança viva quando a alma quer desistir. O tempo de espera é o campo onde a fé se fortalece. Enquanto você acha que está parado, Deus está moldando o seu interior. Ele está arrancando o orgulho, quebrando o controle, ensinando a confiar. Porque quem aprende a depender dele no deserto sabe permanecer de pé quando o milagre chega. O deserto não é um castigo, é uma escola. E a lição principal é simples, mas profunda. Confiar no invisível, mesmo quando tudo visível diz o contrário. Talvez você esteja atravessando esse teste agora. As orações parecem não ultrapassar o teto. As promessas parecem distantes. E o coração carrega o peso do silêncio. Mas não se engane,
o céu continua ativo. Deus está movendo as peças, só não está te mostrando o tabuleiro. Ele quer que você aprenda a andar pela fé e não pela vista. Porque quem só crê quando vê, nunca viverá o sobrenatural. O teste da fé é o treinamento da confiança, é o preparo antes da virada. E é justamente nesse período que o inimigo tenta plantar dúvidas. Ele sussurra que Deus se esqueceu, que o propósito acabou, que você perdeu tempo acreditando. Mas não é verdade. A demora não é descuido, é estratégia. O silêncio não é distância, é ensino. E a dor que você sente agora é o último empurrão antes da transformação. Deus nunca prova alguém para destruí-lo, prova para amadurecê-lo. Então não olhe para a demora como sinal de fracasso. Olhe como sinal de preparo. Deus está te testando porque confia em você. Ele sabe que depois desse processo, você não será mais o mesmo. A fé que sobreviveu ao silêncio será a força que vai sustentar a sua virada. E quando tudo finalmente fizer sentido, você vai perceber que o silêncio de hoje era o eco da resposta que estava a caminho. Existem momentos em que Deus precisa encerrar capítulos para que a história continue. Mas o problema é que muitos tentam reabrir o que ele já fechou. Insistem em segurar aquilo que o céu já decretou como fim. E quanto mais você tenta manter vivo o que Deus já encerrou, mais pesado o caminho se torna. Há pessoas presas a lembranças, relacionamentos, empregos, sonhos antigos que já cumpriram seu papel, mas continuam tentando revivê-los, acreditando que é fé, quando na verdade é resistência. Só que Deus não trabalha em terreno de apego. Ele move onde há rendição. Enquanto você insiste em segurar o que morreu, o novo fica impedido de nascer. Porque o coração que se recusa a soltar o passado não tem espaço para o futuro. E o que antes era bênção pode se transformar em obstáculo. O mesmo maná que sustentou Israel no deserto, se guardado para o dia seguinte, apodrecia. Porque o que foi provisão em uma estação pode ser peso na outra. O que te ajudou ontem pode te atrasar hoje. Deus encerra ciclos não para punir, mas para proteger. Ele sabe o que você ainda não viu. E quando fecha uma porta, é porque do outro lado existe algo que te faria perder o propósito. Mas o ser humano tem dificuldade em confiar no invisível. É mais fácil se apegar ao conhecido, mesmo que doa, do que caminhar em direção ao incerto. É por isso que muitos ficam presos em relacionamentos tóxicos, em ambientes que drenam a alma, em projetos que já perderam sentido. E chamam isso de perseverança, quando na verdade é medo. Medo de recomeçar, medo de ficar só, medo de não dar conta. Mas a fé verdadeira não se apoia na zona de conforto. Ela pisa onde os olhos ainda não alcançam. Deus não pode te levar para o novo enquanto você continua pedindo para Ele abençoar o que já terminou. Há orações que Ele não responde, não porque não te ama, mas porque sabe que aquilo que você quer tanto é o que mais te afastaria dele. Há portas que Ele fecha com força, porque sabe que, se deixasse entreaberta, você voltaria. Há despedidas que parecem injustas, mas são libertações disfarçadas. E há pessoas que te deixaram não porque falharam contigo, mas porque Deus precisou tirá-las para cumprir o propósito que você não teria coragem de viver se elas ainda estivessem ao seu lado. Você ora pedindo direção, mas continua andando em círculos. Pede um sinal, mas quando ele vem, prefere ignorar. Porque o fim dói e o ser humano tenta fugir da dor. Só que a dor também é um instrumento divino. Ela te faz crescer, te amadurece, te purifica. Nada que Deus encerra é perda, é preparação. Quando Ele tira, é porque vai substituir. Quando Ele quebra, é porque vai reconstruir. Quando Ele silencia, é porque está reescrevendo o roteiro. O problema é que muita gente confunde insistência com fé. A fé caminha em direção ao que Deus prometeu. A insistência tenta reviver o que Deus já encerrou.
A fé solta, a teimosia prende. A fé confia no novo, a teimosia teme perder o velho. E enquanto você não entender essa diferença, continuará preso a um passado que já não te serve. Deus não pode colocar vinho novo em odres velhos. Não porque não queira, mas porque o recipiente não suportaria. Há bênçãos que não podem ser derramadas sobre você enquanto o seu coração estiver preso àquilo que ele já te pediu para deixar ir. Talvez o que dói hoje não seja a ausência do que terminou, mas a resistência em aceitar o que precisa ser deixado. Talvez você esteja carregando pessoas, lembranças e expectativas que já não pertencem à sua nova estação. E enquanto não soltar, a virada não acontece. Deus só move quando você decide liberar. O passado pode ter sido bonito, pode ter sido necessário, mas não é mais o seu lugar, e o novo só floresce quando o velho é enterrado. Então olhe para dentro e pergunte: o que ainda estou segurando que Deus já encerrou? Porque esse é o ponto da virada. Quando você entende que o que terminou não era castigo, mas transição, o peso desaparece e a fé renasce. É nesse instante que o novo começa a se manifestar. E tudo o que antes doía começa a fazer sentido. O que parecia perda revela propósito, e o que parecia fim se transforma em recomeço. Deus não quer que você volte ao que te feriu. Ele quer te mostrar que o melhor ainda está por vir. E para isso, é preciso fechar as portas antigas com coragem. Cada lágrima que você derramou será transformada em força. Cada decepção será o alicerce do novo que está chegando. Ele já encerrou o que precisava terminar. Agora, só falta você decidir seguir. Enquanto você achava que nada estava acontecendo, Deus estava construindo o invisível. Ele trabalha em silêncio, longe dos olhos humanos, movendo peças que você ainda não consegue enxergar. Aparentemente tudo parou, mas o céu nunca fica imóvel. O que parece demora é apenas o tempo da preparação. Deus não está te punindo, está te moldando. O silêncio dele é o terreno onde a maturidade espiritual floresce. Ele usa a espera para te fortalecer, porque uma virada verdadeira não depende apenas de oportunidade, depende de preparo. Você talvez esteja pedindo para Deus abrir portas, enquanto Ele está ocupado te ensinando a atravessar. Porque não adianta chegar antes de estar pronto. Muitos pedem o novo, mas ainda pensam como quem vive no velho. Querem viver promessas, mas ainda carregam hábitos do passado. Deus não acelera o processo porque te ama demais para te entregar algo que te destruiria por dentro. É por isso que a espera é necessária, por mais que doa. Ela forja em você a estrutura que vai sustentar a bênção quando ela vier. Deus não está apenas preparando o que é seu, está te preparando para o que é seu. E há uma diferença enorme nisso. Ele muda o ambiente interno antes de mudar o cenário externo. Ele te ensina paciência, obediência, discernimento, confiança. Porque se te entregasse tudo agora, sem o amadurecimento necessário, você perderia o que tanto esperou. Ele não quer que você apenas receba, quer que permaneça. E a permanência exige raízes. A preparação invisível é o tempo em que Deus alinha o invisível com o visível. Enquanto você sente que está parado, Ele está ajustando caminhos, tocando corações, movendo circunstâncias, abrindo rotas que você só entenderá depois. Ele está organizando o invisível de forma perfeita, preparando encontros, oportunidades e livramentos que se encaixarão como peças de um quebra-cabeça. É nesse período que ele te prova, porque o que está sendo formado dentro de você é mais importante do que aquilo que você está esperando receber. O processo é desconfortável porque te obriga a se despir de velhas versões. Ele quebra o orgulho, a ansiedade, a necessidade de controlar. Faz você perceber que o tempo dele é mais sábio do que o seu desejo. E cada aparente atraso é, na verdade, um desvio de proteção.
Deus atrasa algo quando o inimigo tenta antecipar o que ainda não está pronto. Ele retarda movimentos para preservar o propósito. A demora não é um erro, é parte do plano. O problema é que nós queremos o resultado, mas fugimos do processo. Queremos a virada, mas não queremos o silêncio que a antecede. Queremos a promessa, mas sem passar pelo deserto que ensina a valorizá-la. Mas o reino de Deus não funciona assim. O processo é o filtro que separa os que apenas desejam dos que estão prontos. Quem não suporta o preparo não sustenta o milagre. O invisível é o campo onde Deus testa intenções, corrige rotas e lapida corações. Muitas vezes, Ele te deixa em ambientes onde você se sente esquecido, justamente para te ensinar que não precisa de aplausos para continuar. Ele te permite passar por portas fechadas para que entenda que a fé não depende de circunstâncias, mas de convicção. E quando tudo parecer parado, lembre-se, o céu nunca descansa. O que você chama de silêncio, o céu chama de bastidor. É lá no invisível que Deus organiza o visível. A preparação invisível é o tempo em que Ele trabalha em você o que ninguém vê, para depois te mostrar o que todos verão. É nesse tempo que você aprende que o verdadeiro poder não está em chegar rápido, mas em permanecer firme até que o tempo certo se revele. Porque quando Deus decide agir, o que parecia impossível se torna natural. E então, você percebe que cada segundo de espera, cada lágrima derramada e cada silêncio suportado eram partes de uma coreografia divina. Nada foi em vão. Tudo foi preparação. O invisível de hoje é o milagre de amanhã. E se você está no tempo da espera, não desanime. Deus não te esqueceu. Ele te está estruturando. E quando o cenário mudar, e ele vai mudar, você entenderá que o silêncio nunca foi ausência. Foi estratégia. O tempo que parecia perdido era, na verdade, o tempo exato em que Deus estava te alinhando com o propósito. O que Ele constrói no secreto é o que te sustenta no público. E a virada que você tanto espera já começou, mesmo que ainda não consiga ver. A virada de Deus nunca acontece de forma aleatória. Antes que o novo se manifeste, o céu começa a enviar sinais sutis de que algo está mudando. São pequenos indícios que só quem está sensível percebe. De repente, aquilo que antes te atraía já não tem mais o mesmo brilho. As conversas que antes te envolviam agora te cansam. Lugares que te davam prazer começam a perder o sentido. Pessoas que sempre estiveram ao teu redor começam a se afastar sem motivo aparente. Tudo isso é o céu reorganizando o cenário. O que parece desordem é, na verdade, a preparação para o novo ciclo. A virada se aproxima quando Deus começa a te desconectar do que não cabe mais na próxima estação. O primeiro sinal da virada é a paz em meio ao caos. Quando tudo parece confuso, mas dentro de você existe uma serenidade inexplicável. É porque o Espírito Santo já começou a agir. Deus não precisa mudar o ambiente para mudar o teu coração. Ele muda o coração primeiro para que você veja o ambiente de outro jeito. A paz não é a ausência de luta, é a certeza de que a luta tem um propósito. Quando essa paz chega, o medo começa a perder espaço e a ansiedade já não dita o ritmo. Você começa a perceber que não precisa entender tudo, só confiar. Outro sinal da virada é o rompimento de ciclos que antes pareciam inquebráveis. Deus começa a mexer onde você jurava que nada mudaria. Pessoas se afastam, portas se fecham. Oportunidades que pareciam perfeitas deixam de fazer sentido. Isso não é azar, é intervenção. Ele remove o que poderia sabotar o seu novo tempo. E por mais que o coração resista, o céu não pede tua permissão para te proteger. O que dói hoje é o mesmo que vai te salvar amanhã. A virada também se anuncia quando o passado perde o poder de te paralisar. O que antes te feriu já não te define mais.
Você lembra, mas não sangra. Fala sobre o que aconteceu sem sentir a dor antiga. Isso é sinal de cura. E cura é o prelúdio da virada. Deus nunca abre uma nova porta, enquanto a ferida do passado ainda sangra. Ele te sara para que o novo não seja contaminado pelo velho. E quando o perdão acontece, o coração se torna leve e o caminho começa a se abrir. Há também um sinal silencioso, mas poderoso: o renascimento do propósito. Aquilo que estava apagado dentro de você começa a reacender. Ideias voltam, sonhos ressurgem, a fé se renova. Você começa a sentir vontade de tentar outra vez, mesmo sem garantias. Essa vontade é o sopro do Espírito anunciando que o tempo de recomeçar chegou. Quando o desânimo dá lugar ao desejo de avançar, é porque Deus já está soprando vida sobre o que parecia acabado. E talvez o sinal mais forte de que a virada está próxima é o aumento das provações. Sim, parece contraditório, mas antes da mudança, o vento sempre sopra mais forte. O inimigo pressente o que está por vir e tenta te fazer desistir no limiar da vitória. As pressões aumentam, os ataques se intensificam e as dúvidas tentam te paralisar. Mas não se engane. O caos que antecede a virada é o último teste antes da promessa. É o tempo em que o inimigo te pressiona, porque sabe que não poderá te impedir quando o novo chegar. É nesse ponto que muitos desistem, confundindo o teste final com o fim da jornada. Mas o que parece destruição é apenas o último ajuste. Quando o céu está prestes a mudar o teu cenário, ele bagunça o ambiente para reorganizar em uma nova ordem. A dor se intensifica porque está terminando o tempo da semente e começando o tempo da colheita. O solo da fé treme antes de florescer. A virada está próxima quando o que antes te definia já não te limita. Quando a tua confiança não depende mais do que sente, mas do que crê. Quando o medo se cala diante da certeza de que Deus ainda está no controle. É o ponto em que o teu coração aprende a descansar, mesmo sem respostas. E é aí que o milagre acontece. No instante em que você para de lutar contra o processo e começa a fluir com ele. Deus está te preparando para um novo tempo e você já pode sentir isso. O desconforto é o sinal do nascimento. O que parecia o fim é o início de algo maior. As peças que pareciam fora do lugar estão se encaixando. A promessa que parecia distante está se aproximando. E o que parecia impossível está prestes a se tornar realidade. Não duvide, o que está vindo é maior do que o que passou. Há um ponto na caminhada em que Deus te leva ao limite. Ele não faz isso para te destruir, mas para te provar que o impossível começa exatamente onde as tuas forças acabam. Quando você chega ao ponto de dizer, não aguento mais, é ali que o céu começa a agir. É quando tudo parece desabar, quando o chão some sob os pés, quando a alma se cala e o coração só quer fugir, que Deus sussurra, agora é a minha vez. Você não está atrasado, não está esquecido, não está fora do plano. Está apenas a um passo da virada que Ele planejou antes mesmo de você entender o processo. A dor que você sente agora é o parto de um novo tempo. Toda virada nasce de uma pressão. É o momento em que Deus te aperta, não para te punir, mas para te empurrar. Ele te pressiona porque te ama demais, para te deixar acomodado no mesmo lugar. E quanto maior o empurrão, maior o destino. O peso que você sente é proporcional ao tamanho daquilo que está prestes a nascer. A borboleta só voa porque o casulo apertou. O ouro só brilha porque o fogo refinou. E você só será o que nasceu para ser quando passar por esse momento de aperto com fé e coragem. Deus está movendo o invisível enquanto você luta para entender o visível. Ele está abrindo caminhos que ainda não se revelaram. E cada segundo de dor
está acelerando o cumprimento da promessa. Quando parece que nada faz sentido, é porque o milagre está no ponto de se manifestar. O desespero que tenta te fazer parar é o último ataque antes da virada. O inimigo sabe que se você resistir mais um pouco, não haverá nada que possa te impedir. Você está a um passo de ver Deus transformar tudo o que parecia perdido em propósito. A doença que te enfraqueceu vai se tornar testemunho de cura. A traição que te feriu vai se tornar lição de discernimento. A queda que te humilhou vai ser a plataforma que Deus usará para te exaltar. Ele está virando a página da tua história, e o que parecia fim vai se transformar em recomeço. O que era choro será colheita, o que era dor será degrau. Quando o corpo cansa, a mente duvida e a fé vacila, lembre-se, a virada está mais próxima do que você imagina. Não é coincidência que você chegou até aqui ouvindo esta mensagem. Isso é o próprio Deus te lembrando que não acabou. Você ainda tem promessa viva dentro de si. Mesmo que tudo pareça parado, o céu está se movendo. O tempo da espera está terminando e o tempo da manifestação está chegando. Deus nunca promete algo que não pretende cumprir. O que Ele falou sobre a sua vida ainda está de pé. E às vezes, o silêncio que você interpreta como ausência é, na verdade, o som da preparação. Ele trabalha em silêncio porque os maiores milagres acontecem quando ninguém está vendo. A semente germina no escuro, o sol nasce depois da noite e a vitória vem depois da luta. Por isso, não pare agora. Você não está perdendo tempo, está sendo preparado. Você está a um passo daquilo que orou, sonhou e esperou. Um passo de ver o improvável acontecer. Um passo de entender por que precisou passar por cada lágrima e perda. E quando esse passo for dado, mesmo que pequeno, o céu inteiro vai se mover a seu favor. Não é sobre força, é sobre fé. A virada não depende de quantas vezes você caiu, mas de quantas vezes decidiu levantar. Então, respire fundo, enxugue as lágrimas e levante a cabeça. O que está diante de você não é o fim, é o limiar do novo tempo. A dor que te derrubou vai ser a prova da glória que virá. Deus já escreveu o próximo capítulo e nele não há espaço para arrependimentos, apenas para testemunhos. Ele te trouxe até aqui não para te abandonar, mas para te elevar. E se você aguentou tudo até agora, é porque está preparado para o que vem a seguir. Você está a um passo de ver o impossível acontecer, um passo de viver o que parecia distante, um passo de provar que Deus nunca errou ao acreditar em você. E quando esse passo for dado, o passado deixará de ter poder, o medo perderá a voz e o novo começará a florescer diante dos seus olhos. Existem momentos em que o passado começa a chamar com uma voz disfarçada de conforto. Ele promete segurança, familiaridade, mas o que ele realmente oferece é prisão. Deus já encerrou essa fase, e voltar a ela é como tentar morar em uma casa que ele demoliu. Tudo que estava ali cumpriu o seu papel. Aquele tempo, aquelas pessoas, aquelas experiências foram necessárias para te ensinar o que você precisava saber, mas não são mais o teu lugar. O que foi bênção ontem pode se tornar obstáculo hoje. E se você tentar reconstruir o que Deus já encerrou, vai descobrir que o que antes te sustentava, agora te sufoca. Não volte para o que te feriu. Não volte para o que drenou tua fé, te afastou de Deus ou te fez duvidar de quem você é. Às vezes, a tentação de voltar não é saudade, é medo. Medo de não saber o que vem depois, medo de perder o controle, medo de caminhar sem garantias. Mas fé e controle nunca caminham juntos. Deus só pode agir plenamente quando você solta o volante.
Voltar é negar o crescimento, é preferir o conhecido ao prometido, é desistir do futuro para abraçar uma lembrança. E Deus não te chamou para sobreviver ao passado, mas para viver o novo. Muitos oram pedindo a virada, mas continuam presos a ciclos antigos. Dizem querer o novo, mas alimentam o que já morreu. Não dá para avançar carregando aquilo que o céu já mandou deixar. O coração precisa estar leve para caminhar. Voltar é duvidar da promessa, é agir como se o Deus que te libertou não fosse capaz de te conduzir. Ló olhou para trás e perdeu o que Deus tinha adiante. A mulher de Ló virou estátua porque quis contemplar o que Deus queria que ela esquecesse. Isso é o que acontece com quem insiste em reviver o que Deus já encerrou. Fica paralisado entre o passado e o futuro. Deus está te dizendo, não volte. O que acabou não te pertence mais. O que partiu não era teu destino, era apenas o meio. O tempo de chorar já passou. Agora é tempo de seguir. Se ele tirou, é porque o novo precisa de espaço. Se ele calou, é porque a resposta está vindo de outro lugar. Se ele te afastou, é porque o propósito exige novos caminhos. Nada que se encaixa no velho ciclo tem força para sustentar o próximo. Olhar para trás é duvidar que Deus ainda está à frente, e Ele nunca opera no retrovisor. O futuro não está atrás de você, está logo adiante, esperando por coragem. Cada vez que você tenta reviver algo que Deus encerrou, adia o cumprimento da promessa. O passado é um espelho, não um lar. Serve para refletir, não para habitar. O amadurecimento espiritual começa quando você aprende a agradecer pelo que foi, sem tentar trazê-lo de volta. Não permita que a saudade te faça abrir portas que Deus fechou com propósito. O coração pode querer voltar, mas o espírito te chama para avançar. A fé verdadeira se manifesta quando você caminha mesmo sem entender, confiando que o novo será melhor que o velho. Deus não quer que você apenas sobreviva, Ele quer que você floresça. E florescer exige deixar as folhas caírem. Por isso, apague o que te prende. Delete as lembranças que te paralisam. Quebre as pontes que te levam de volta ao que já terminou. Porque cada passo em direção ao passado é um atraso no futuro. A virada começa quando você decide não voltar. O milagre acontece quando você entrega de fato aquilo que ainda tentava controlar. É nesse ponto de entrega que Deus recomeça a tua história. O passado cumpriu sua missão. Agora é tempo de viver o propósito. Não olhe para trás com arrependimento, olhe para frente com esperança. O que Deus tem preparado é maior do que tudo o que você perdeu. E quando você finalmente decidir não voltar, o céu se moverá a teu favor. O peso vai sair, a paz vai entrar e o novo começará a florescer diante dos teus olhos. A virada não depende de Deus mudar o cenário, depende de você não voltar ao que Ele já encerrou. E se hoje você ouvir essa voz no teu coração, saiba, é o Espírito Santo te chamando para o próximo capítulo. Feche a porta, respire fundo e avance. Porque o que está diante de você é infinitamente maior do que tudo o que ficou para trás. Se essa palavra alcançou o teu coração, é porque Deus quis falar diretamente contigo. Nada nesta mensagem foi ao acaso. Cada frase foi semeada para te lembrar de algo que, em algum momento, o desânimo tentou apagar. Você ainda tem promessa viva dentro de si. O tempo da espera não foi perda, foi preparo. O silêncio de Deus não foi esquecimento, foi estratégia. E a dor que te quebrou está prestes a se transformar em testemunho. Por isso, não guarde essa virada só para você. Há alguém precisando da mesma lembrança, da mesma esperança, da mesma fé que hoje renasceu dentro de você. Compartilhar o que Deus faz é uma forma de multiplicar o propósito. Quando você fala, encoraja. Quando testemunha, desperta. Quando compartilha, se torna instrumento.
Talvez a tua palavra seja o empurrão que outra pessoa precisa para continuar. O que hoje te trouxe consolo pode ser o fio que vai segurar alguém à beira de desistir. Não subestime o poder da tua voz. Um simples gesto, uma palavra enviada, pode mudar o rumo de uma vida inteira. Então escreva nos comentários: eu estou pronto para a virada. Declare isso como ato de fé, não apenas como frase. Porque quando você escreve, o céu registra. É a tua forma de dizer a Deus: eu confio mesmo sem entender. E essa declaração é o primeiro passo para o que Ele está prestes a liberar. A fé precisa de voz, e quando você expressa o que acredita, abre caminho para o sobrenatural agir. Envie este vídeo para alguém que precisa ser lembrado de que Deus ainda escreve finais melhores. Alguém que está cansado, confuso e que talvez não veja mais saída. Você pode ser a ponte entre o desespero e a esperança. A tua atitude pode reacender a fé de quem está apagando. A palavra de Deus não é só para ser ouvida, é para ser compartilhada. Cada vez que ela chega a um coração novo, o reino avança e o propósito se cumpre. Lembre-se, a virada não é apenas um momento, é um processo. E esse processo continua cada vez que você espalha o que recebeu. O mesmo Deus que te alcançou aqui quer alcançar outros através de você. A tua história pode ser o sermão que alguém precisa ouvir. Por isso, não retenha o que foi plantado. Espalhe, divida, multiplique. A mensagem de hoje foi o começo de algo maior. O novo ciclo já começou e Deus quer te usar como sinal disso. Seja luz onde há dúvida, seja voz onde há silêncio, seja presença onde há dor. O que Ele faz em você é sempre maior do que apenas para você. O teu testemunho será a semente da virada na vida de outro. Agora é tempo de agir. Declare, compartilhe e permaneça. Porque o mesmo Deus que começou a obra é fiel para completá-la. O que Ele prometeu não foi esquecido, está apenas amadurecendo no tempo certo. E quando menos esperar, o que hoje é palavra se tornará realidade diante dos teus olhos. O ciclo antigo se encerrou, o novo tempo já começou. Viva a tua virada e ajude alguém a viver a dele também.